Esse é um tutorial do site Active para professores, diretamente da Universidade Federal Fluminense, o projeto de residência 2021 CAPES, com o orientador responsável Humberto José Bortolossi, preceptor responsável Diego Moura, residentes Priscila Areias e Victor Cunha. Mas o que é o TBL? Bom, o TBL, traduzido como aprendizagem baseada em equipes, né, ele tem como objetivo mudar a estratégia de ensino. Mas mudar o quê? Mudar o que antes era monótono e uma classe de poder dentro de sala de aula. O professor era único e absoluto, detentor do conhecimento, e os alunos estavam abaixo dele e tinham que fazer da forma antiga, né? Apenas assistir a aula, copiar os exercícios e praticar para poder obter um bom resultado. Agora, com esse método, se torna algo mais diferente, algo, diria, até mais intuitivo, despertando o senso crítico, investigativo, melhorando a aprendizagem, desenvolvimento de atividade de trabalho colaborativo e indo além da escola, porque além de formar um aluno preparado para todas as adversidades acadêmicas, agora o aluno ele sai da escola com um senso crítico investigativo capaz de propor intervenções, participar de debates e entender o que está acontecendo à sua volta. O TBL, para nossa base, para nossa fonte de estudo, foi o texto escrito pelo Tobias Espinosa de Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No caso, esse texto do TBL tem como base toda essa metodologia ativa e foi responsável pelas nossas observações para a montagem dessa apresentação. O título foi colocado TBL Active para professores porque não há distinção entre o ensino básico e o ensino superior. Essa técnica pode ser aplicada em ambos. Dando continuidade ao site Active, né? O endereço está na descrição do slide, também é www.tblactive.com.br. O site tem fácil acesso, é todo em português, é gratuito, né? E é bem intuitivo. Logo de início a gente consegue criar uma conta, ter um login como professor, estudante, saber um pouco sobre o método, ter contato para talvez tirar uma dúvida ou propor sugestões. E aqui quando você vai criar a conta, né, você pode propor questionamentos, tecer comentários, emitir relatórios, propor um novo questionário. E a partir daí, né, é o que vai se tornando mais interessante, que cada professor pode contar com a ajuda de todos que acessaram aquele site que entendem mais sobre o método ou que querem entender mais sobre a iniciativa, né? Assim como a Priscila falou, esse método se abrange mais não só ao ensino médio, mas também ao ensino superior, porque o foco central dele é despertar o senso crítico do aluno investigativo e fazer com que o entendimento do conteúdo seja algo mais tranquilo e mais eficaz, digamos assim. Que o aluno ele possa agora se tornar protagonista do seu ensino, impulsionando sua aprendizagem e tendo gosto para aprender. Assim como o professor teve gosto para escolher a sua cadeira, o aluno ele consegue agora, com esse método, entender o porquê que o professor teve tanto prazer e tanta força e garra para buscar esse conhecimento. Creio que a aplicabilidade desse método conta também com passar para o aluno a visão do professor, como o professor enxerga o conteúdo, tornar ele realmente capaz de investigar o que está acontecendo e realizar experimentos, tecer comentários de acordo com o conteúdo, evidentemente que não deixará de ser transmitido o conteúdo. Essa aplicabilidade, ela vai, em grande maioria, unir os alunos e fazer com que eles possam tirar suas dúvidas em grupo e organizar suas ideias.
No caso, continuando o que o Vitor acabou de falar, dentro do próprio site, após o professor criar a sua conta, digitando nome, e-mail, senha, confirmar a senha digitada e incluir a instituição de ensino no qual ele trabalha, ele pode clicar em criar conta e, após criar a conta, o professor faz o login, de acordo com os dados que ele acabou de preencher, e entrar. Assim que ele entra no site, ele terá disponível essas abas aqui, independente do acesso de celular, tablet ou computador. Dentro de meus questionários, ele vai encontrar a seção Novo Questionário, indicada pela seta cinza. É ali que ele deve clicar para criar um novo questionário e criar uma nova atividade proposta. Quando é criado um novo questionário, ele vai precisar dar o nome ao questionário e a quantidade de alternativas por questão. Nesse caso, as opções são entre 4 e 5 questões. Ao confirmar o número de questões, o professor é direcionado ao texto da questão. Aqui ele vai criar o enunciado e temos as alternativas, que ele pode digitar as respostas. No caso da simulação aqui, entre certo e errado, essas opções são claramente disponíveis para serem mudadas, como vocês podem ver aqui no meu outro exemplo. O professor, ao clicar nesse símbolo aqui ao lado do X, ele estará fazendo a sua questão. Então, ela já aparecerá pronta aqui, como na segunda figura. Para uma nova criação, o professor deverá clicar em mais questão e aparecerá mais uma vez o texto para ser elaborado o enunciado e as opções. Clicando mais uma vez neste símbolo, ele vai confirmar a questão e logo após as questões de forma organizada e a quantidade desejada, ele pode finalizar o seu questionário e dentro de meus questionários aparecerá o questionário que ele acabou de fazer, no status finalizado. O primeiro símbolo ao lado de finalizado significa editar, ou seja, ele pode mudar o questionário a hora que ele solicitar, que ele precisar. Logo abaixo temos uma lixeira, que é para apagar o questionário, caso ele não queira mais. E assim, aqui embaixo, temos o símbolo de play, que é quando o professor vai precisar ativar esse questionário para aplicar aos alunos. Quando ele clica nesse play, ele vai iniciar o teste, pronto. Quando ele clica no play, ele é redirecionado a essa tela, ao questionário que ele criou, então ele vai precisar dar a nota máxima a esse questionário e a porcentagem individual e equipe, que é o princípio do TBL Active e da aprendizagem baseada em equipes. Eu coloquei aqui a nota máxima valendo como 100 e a nota individual e a porcentagem em equipes 70% e 30%. Isso pode ser variado de acordo com o que o professor solicitar. 50-50, 40-60, entre outros. Reparem que aqui embaixo está escrito exibir questionário aos estudantes no relatório final. O resultado dos testes pode ser exibido somente para o professor, mas também para o aluno, como eu solicitei aqui. E logo após o professor clica em iniciar. Assim que ele clica em iniciar, é ativado um código que ele precisa enviar a seus alunos e os alunos entram no mesmo site, na seção Login Estudante e digitam esse código. Com isso, ao vivo, o professor consegue saber o número de estudantes que estão se conectando com esse código. Se o professor tiver uma turma de 20 alunos, é necessário que estejam aparecendo 20 estudantes conectados para ele poder iniciar o teste. Assim que ele perceber a quantidade de alunos totais que entrarem, ele pode iniciar o teste. Iniciado o teste, aparece essa terceira tela para ele, em que há resposta correta, resposta parcialmente correta e resposta incorreta. E, ao mesmo tempo, ao vivo, o professor consegue ter uma averiguação da participação dos alunos de acordo com suas respostas. E, ao final de tudo, aparece um número de alunos, de acordo com as respostas, que estão participando. Quando ele percebe que todos os alunos responderam o questionário individual, ele pode finalizar o teste e automaticamente é redirecionado com o mesmo código para o teste aplicado baseado em equipes.
Os alunos dessa turma, supondo o valor inicial de 20 estudantes, podem se dividir em equipes, independente dos números, pode ser 2 equipes de 10, 4 equipes de 5, 5 equipes de 4 alunos, etc. Essas equipes são cadastradas com nomes, por exemplo, equipes A, equipe B, equipe C, equipe D, etc. E após o cadastro dessas equipes, o professor pode iniciar o teste. Iniciando o teste, os alunos fazem o teste normalmente em equipe, o mesmo teste dado de forma individual, e assim que todas as equipes finalizarem esse teste, o professor finaliza o teste completo, e assim ele é redirecionado para esta tela, confirmando a aplicação do teste com sucesso. E a nota é jogada para ele em formato PDF. O arquivo aberto nesta tela redireciona as notas individuais, o nome de cada aluno e quem acertou e errou as respostas, e o teste feito em equipe, sendo que a equipe também tem exposto o nome de cada aluno. E aqui nós temos a porcentagem de análise de quantos erros e acertos houve nessa atividade. Relembrando que esse resultado pode ser tanto somente para o professor, quanto também para o aluno, e isso é decidido pelo professor. Qualquer dúvida a mais ou necessidade que o professor houver de conhecer mais sobre o site, há a seção sobre disponíveis, onde também há um tutorial do próprio site, além desse que está sendo feito agora. Tem a metodologia Team-Based Learning, para quem precisar ler um pouco mais sobre, e um vídeo explicando melhor, além desse pequeno resumo sobre o que é o site e o TBL. Relembrando, o questionário feito pelo professor fica gravado, fica registrado a partir do momento que ele é salvo, seja em PDF ou não. Ou seja, o professor pode fazer o login no site e ele fica arquivado à disposição do professor quando ele precisar. O questionário, mesmo depois de todo resolucionado, não é apagado pelo site. Eu e o Vitor agradecemos a presença de todos, a atenção de todos até o final desse vídeo.